Olá, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos falar de demonstrativo de fluxo de caixa. Vamos entender como que nasce esse demonstrativo, vamos interpretar a sua estrutura e falar das suas vantagens na apresentação das demonstrações contábeis. Vamos lá? Para a gente começar nosso bate-papo de hoje, vamos parar um pouquinho, respirar. Eu sei que você está sentado de boa, assim como eu. Vamos colocar, olha aqui a tela, vamos colocar uma situação para a gente debater sobre. Esquece o demonstrativo, vamos falar de contabilidade, de regime de caixa, regime de competência. Olha o exercício que eu trago para você. Imagina uma empresa, vou ler junto, tá? Imagina uma empresa que apresenta as seguintes informações: saldo inicial de estoque zero, todas as mercadorias foram vendidas, está falando nada. 50% das compras, vamos lembrar do fluxo de caixa, né? Eu compro, vendo, recebo, pago. 50% das compras das mercadorias foram pagas no exercício social subsequente. Ou seja, não foi dentro desse exercício corrente, contas a pagar lá, fornecedor, lá para frente. CMV das mercadorias X, a venda foi parte à vista, parte a prazo, legal. Incidiu o imposto aí sobre a minha base, né, o lucro antes do imposto de renda, se eu tive lucro das minhas operações, incide o imposto, aquela alíquota leonina, e despesa operacional alta pra caramba também, mas tudo bem, dado do exercício. Vamos montar uma DRE, regime de caixa, regime de competência, para a gente ver se tem alguma diferença entre elas, respeitando essas premissas. Olha o que eu coloquei aqui para você. Caramba! Será que eu fiz certo? Uma tem um saldo final de 15 mil positivo, a outra tem um saldo de 10 mil negativo. Por que isso aconteceu? Aí a gente vai voltar lá na teoria da contabilidade, da importância de nós respeitarmos aí o regime de competência, né? É um dos princípios da nossa querida contabilidade, porque senão dá diferença e aí compromete o quê? Compromete o meu bolso, o comportamento operacional da empresa. O ciclo operacional da empresa, se ele não respeitar o regime de competência e sim o regime de caixa, ele pode comprometer a necessidade de produção de riqueza da empresa e pode até levar a empresa a quebrar. Muitos dos pequenos empresários não entendem isso, não percebem isso. Eu vejo muito nas minhas consultorias que a pessoa, às vezes o empresário, ele sabe vender, entende do produto dele, sabe comercializar o produto dele, mas na hora de tabular, ele interpreta que receita é diferente de resultado, e ele interpreta que o dinheiro da empresa é diferente da empresa. Ele não interpreta, não entende que o dinheiro da empresa é diferente do dinheiro dele, e pior, ele não consegue conceber o entendimento da diferença entre o regime de caixa, aquele dinheiro que está no bolso dele, versus o dinheiro que está nos compromissos dele. Não vou detalhar a DRE, porque o objetivo nosso não é falar da DRE. Você fala, pô, mas você vai falar de DRE? Não. O que a gente conclui? A gente conclui aqui dessa variação de informações, respeitando as premissas, de que eu preciso ter um extrato, um documento, um acompanhamento, um relatório que monitore o meu dinheiro, a minha capacidade de administrar o pagar e o sair. Se eu não posso, dentro da contabilidade mercantil, né, a contabilidade pública ela tem uma peculiaridade que ela até trabalha com regime de caixa em algumas situações. Mas esse é objeto aí de uma outra aula nossa. Mas a contabilidade mercantil, a contabilidade comercial, né, a privada, ela exige, por força até de lei, o cumprimento do regime de competência. Mas uma coisa é eu cumprir o registro contábil, o regime contábil. Outra coisa é eu olhar para o meu bolso e ver o casamento do ciclo operacional com o meu ciclo financeiro. Eu preciso ter um controle paralelo ali que me demonstre essa interseção entre esses dois ciclos. E aí que entra o nosso início de bate-papo de hoje. O demonstrativo de fluxo de caixa ele tem essa vantagem. Ele oferece ao analista, ao investidor, ao interpretador
dos demonstrativos contábeis essa capacidade, permite a ele verificar claramente o ciclo operacional, o ciclo financeiro e em que momento eles conversam. Porque os 15 mil da tela, que a gente viu anteriormente, é exatamente igual os 10 mil negativos. Só que aqui eu dei tratativas diferentes do dinheiro, naturalmente vão dar resultados diferentes. Legal? Então, vamos partir desse pressuposto, que aqui eu devo fazer a interseção entre o regime de caixa com o regime de competência. O que é a DFC, né? O que define a DFC? Vou recomendar aqui para você a leitura do CPC 26, a primeira revisão, né? Tá lá, já estamos na primeira revisão. A leitura do CPC 03, Norma Brasileira Contábil 3, Norma Brasileira Contábil 26. Essas duas, elas nos dão assim, sinalizadores no que diz respeito à estruturação, fundamentação da DFC. Legal? O que ela apresenta, né? O que a DFC tem de bom? Vou falar baixo para só você escutar. É o extrato da conta caixa da empresa. Lembra que no balanço patrimonial, primeiro o lançamento contábil que a gente faz, né? Caixa e conta capital social, e a gente não dá muita importância para o caixa, né? Geralmente é um valor que fica ali meio que abandonado, e o foco dos exercícios que os professores passam está ali associado ao patrimônio líquido, está associado ao imobilizado, está associado às transações comerciais da empresa, e o caixa fica ali, coitado, esquecido, meio que abandonado. Pois é, a demonstração de fluxo de caixa, ela resgata esse cara que é tão importante para o negócio, que é o cash flow, o dinheiro, né? Dando uma lupa nele e dizendo o seguinte: ô senhor dinheiro, para onde que o senhor está indo? Qual é a porta que eu abro para o senhor voltar para mim? Fazendo uma analogia aí bem infantil, é mais ou menos isso. Então, a demonstração de fluxo de caixa nada mais é do que um extrato da conta caixa que vai permitir ao analista julgar a leitura do razonete da conta caixa. Se é um extrato, então tem dinheiro que entra, dinheiro que sai. Ele está saindo para onde, está vindo da onde. Porque a medição dele vai nos permitir a capacidade de produzir riqueza e, consequentemente, reinvestir essa riqueza nas atividades da empresa. Tá? Ela é obrigatória para todo mundo? Você vai me perguntar: Douglas, ela é obrigatória para todo mundo? Eu vou te responder: não. Da mesma forma, tem lá a 11638, lá de 2007, que é a 6404 turbinada, vamos dizer assim, ela estabeleceu de uma forma muito clara, através das leis complementares, quem é que é obrigado, quem não é obrigado. Resgata lá na nossa primeira aula que você vai ver a obrigatoriedade ou não da produção desse razonete da conta caixa. É obrigado sim, o CPC 03 lá ele define que é obrigado sim para todas as empresas de capital aberto. Então, é operado em bolsa lá, tem ação na B3 ou qualquer outra bolsa de valores, sim, é obrigatório a publicação. A gente está falando de gigantes, né? Ela é obrigatória para as empresas, as SR de capital fechado? Sim, desde que o patrimônio líquido dessa empresa de capital fechado seja maior do que 2 milhões. Então, também a gente está falando de gente grande aqui. E as limitadas estão de fora? Não, as limitadas também não estão de fora. As limitadas que têm ali um ativo maior do que 240 milhões, obrigatório a publicação da demonstração de fluxo de caixa. Assim como se o faturamento dela, se a receita operacional bruta dela naquele exercício corrente for maior do que 300 milhões. Cara, para pensar, uma empresa que tem um faturamento bruto acima de 300 milhões, pega 300, divide por 12, pega esse número, divide por dia, ela tem que ter um número ali significativo de receita diária. Mas se ela tiver esse número, posso dar até o exemplo aqui, empresas de ônibus se aplicam nessa situação. A maioria delas é de capital fechado, mas elas têm esse faturamento sim. Elas são obrigadas a publicar aí o demonstrativo de fluxo de caixa. Legal? Então, assim, só para a gente alinhar,
Operou na B3, é obrigatório publicar. E digo mais, é obrigatório publicar trimestralmente. De 3 em 3 meses. Janeiro, fevereiro, março? Publica, que é o nosso querido ITR, né, no jargão dos auditores e dos próprios controllers, né? Passou um trimestre, publica. Passou o segundo trimestre, publica. Isso é obrigatório. Por quê? A empresa que ela opera na Bolsa de Valores, ela tem que seguir aqueles selos de chancela, né? Aquele nível 1, nível 2 lá, de boa governança. E para garantir o selo de qualidade, o selo de boa governança, de transparência das informações, de prestação de serviço, de integridade dos dados, ela precisa trimestralmente estar apresentando seus resultados ao mercado, para o mercado tomar as decisões que melhor lhe convém, né? Hoje o mercado nacional os olhos estão muito mais voltados aí para o mercado de renda fixa, de renda variável, né? Anteriormente a gente só se preocupava lá com a renda fixa, lá com a poupança. Hoje a gente já olha com o mercado de renda variável principalmente, ou até mesmo uma forma aí, o multimercado, as operações internacionais, né? E isso faz com que as empresas cada vez mais tenham que dar transparência. A demonstração de fluxo de caixa, ela torna-se então obrigatória para as empresas de capital aberto. Se está operando na B3, publicar trimestralmente. E essa publicação trimestral ela tem uma peculiaridade. Primeiro trimestre, publico a informação. Segundo trimestre, eu publico a informação acumulada. Igual o balanço patrimonial, a demonstração, a mutação do PL, todas elas, então, eu vou acumulando, tirando a fotografia de forma acumulada, né? Eu não tiro a fotografia isolada. Um dado interessante e importante a ser considerado. Tá? Qual é o conceito, então? Douglas, eu entendi o que você tem que publicar, eu entendi a ideia dela, o fundamento dela, mas qual é o conceito? O conceito, você já sabe, eu já te falei, é pegar o extrato da conta caixa. É só o extrato da conta caixa? Caixa e equivalente de caixa, né? E tudo associado ao cash flow. Então, aquele primeiro grupo lá, o circulante pesado, né? O capital de giro da empresa, né? Para medir a necessidade de capital de giro, a gente trabalha com essas rubricas contábeis. Então, aqui a gente está falando de capital de giro. Caixa, equivalente de caixa, né, curto prazo, de alta liquidez, né, e o próprio fluxo de caixa, o cash flow da empresa. Falou de giro rápido, e aqui eu não quero definir uma regra, mas eu vou dar um toque só para você. Se existe aquela regra definida lá no CPC 00 que diz que o exercício social, 360 dias, o que circula, o que não circula, né? 12 meses após o exercício social, aquela regrinha que a gente viu lá de ativo que circula, ativo que não circula, passivo que circula, passivo que não circula, pega o passivo circulante, dá um zoom nele e chega um limite aqui imaginário, vou falar baixo para só você escutar, chega um limite aqui imaginário de 90 dias. Transações associadas até 90 dias, que é o capital de giro da empresa, ela de alta liquidez, ela entra assim, sem dúvida nenhuma, você pode fechar os olhos e considerar como entrante das atividades operacionais que a gente vai falar já delas. Tá legal? Já que a gente vai falar já delas, vamos falar logo, né? Então, qual é a função do demonstrativo de fluxo de caixa? A função dele você já entendeu. Tenho certeza disso. É sintetizar de uma maneira assim bem estruturada o comportamento do caixa num determinado período. Que comportamento é esse? Vamos pensar então de forma sistemática, né? De forma fracionada, né? A gente aprende desde pequeno, segunda, terça, quarta, quinta, um mês, 2 meses, 3 meses, né? A lógica da matemática que entra no nosso DNA. Aqui na contabilidade não é diferente, né? Apesar da contabilidade ser uma ciência social, ela se utiliza de informações exatas, né? E para a gente pensar aqui com forma exata, dando aqui um viés de estruturação para mentalmente formarmos o nosso mapa mental de uma forma melhor,
O fluxo de caixa ele é apresentado em três grandes grupos. O grupo que entra e sai dinheiro do caixa associado a atividades operacionais. O grupo que entra e sai dinheiro do caixa associado às atividades de investimento. E o grupo que entra e sai dinheiro do caixa associado às atividades de financiamento. Operacional, investimento, financiamento. O formulário que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele considera essas três informações. Ponto final. É como se você pegasse o razonete e aquele débito, aquele crédito, do razonete do caixa, né? Aquele débito, aquele crédito, aquele débito, aquele crédito, você marcasse, então lá, vamos definir aqui uma cor que eu gosto, azul. Marque em azul o débito e crédito referente às transações operacionais. Marca ali em cinza, né, as transações de investimento. E marca ali em amarelo as transações de financiamento. Mas tudo as três cores compõem ali o razonete da conta caixa. Legal? Só isso? Você vai pensar, só isso? Então acabou? Não. Esse demonstrativo, que eu uso a mesma fonte de informação que eu usei para o balanço lá, inclusive eu copiei do balanço, peguei o ativo circulante do balanço, como eu acabei de falar para vocês, para montá-lo, ele é classificado e dividido de duas formas. Ele é apresentado de duas formas. É como se eu estivesse aqui me apresentando desse jeito, e depois você vai, tira uma foto e me apresenta desse jeito. Sou eu, não mudei nada. Só continuo da mesma forma. O método, então, de formatação, de apresentação, de colocação no formulário, o método direto, que é o objeto da nossa aula de hoje, e o método indireto. Poxa, você já pode antecipar? Estou curioso, você já pode antecipar qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que o método direto, eu diretamente apresento para você as atividades operacionais, as atividades de investimento, as atividades de financiamento. E no método de indireto, eu parto do lucro líquido. Mas por que você vai partir do lucro líquido? Você não vai direto. Porque se eu estou falando do comportamento do caixa, é como se eu estivesse perguntando para você hoje, você me empresta uma grana? Antes de você falar sim, eu tenho certeza que você vai falar sim, você tem que olhar o seu bolso. E o que tem no seu bolso hoje? Aí você vai falar, pô, não tem nada. Não, vamos imaginar que tivesse ali uma grana boa no teu bolso que você fosse emprestar para o professor Douglas. Essa grana que está no seu bolso, na verdade, é uma grana fruto da hora anterior, ou do dia de ontem. Você saiu ontem e tal, chegou, pegou, botou a sua carteira recheada de grana em cima da mesa e foi dormir. O dia seguinte, né, você pegou a carteira, aquele dinheiro que apareceu no dia seguinte era o dinheiro do dia anterior. E aí você pegou aquela carteira, pagou a sua passagem, comprou um alimento, blá, 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 fez as suas atividades operacionais de financiamento, de investimento e de financiamento. Não é assim que funciona? Então o indireto ele se baseia no dinheiro que você tem desde ontem. E o direto é o dinheiro de hoje. Hoje você fez o quê? Sem considerar o dinheiro de ontem. Aí tem uma diferença, né? Vai dar diferente, Douglas. Não vai dar diferente. Eu vou te provar na próxima aula, quando a gente for falar do indireto, que os resultados vão dar exatamente igual. Quer partindo do lucro líquido do exercício anterior, ou quer partindo de uma forma direta. Mas o CPC 03, as boas práticas internacionais, elas definem a obrigatoriedade daquelas empresas que a gente falou ainda agora que são obrigadas a produzir a informação, aquelas empresas obrigatoriamente ela tem que publicar pelo método indireto. Se você quiser fazer pelo direto, como a gente está fazendo aqui, legal. Fica mais fácil você visualizar, né? Quando eu digo para você, o que você gastou dinheiro hoje? Você, bum, bum, bum. O que você recebeu de dinheiro hoje? Bum, 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 você vai direto à informação. Então você, não recebi nada, só gastei. Então é mais direto. Agora, além disso, eu quero que você diga
obrigatoriamente para o mercado o saldo do dinheiro que tinha na sua carteira. E pode ser muito, pode ser zero, mas eu quero que você diga para dar continuidade da informação. Vamos então falar das atividades operacionais, né? Que atividades operacionais é essa? Se você estivesse pegando um razonetezinho, um sub-razonetezinho da conta caixa, sub-razonete, e listando ali entrada e saída das transações associadas ao ativo circulante. Tu pode dar exemplo, Douglas? Comprei mercadoria e paguei à vista. Ativo circulante. Paguei fornecedor ali, comprei lá atrás, comprei do fornecedor, hoje eu estou pagando à vista, mexendo na conta caixa equivalente de caixa. Então tiro o dinheiro ali do banco, tiro o dinheiro do caixa para pagar o fornecedor. Estou pagando a folha de pagamento, então tiro o dinheiro do banco, tiro o dinheiro do caixa para pagar os meus funcionários. Observe que são atividades associadas à essência do negócio. E aqui, para facilitar, eu estou falando de transações vinculadas ao ativo circulante, mas vinculadas principalmente ao ativo circulante e associadas à alma do negócio, ao objeto fim da empresa, que é as transações operacionais. Tá legal? Quais são as atividades de investimento, né? Atividade de investimento, vamos nos resgatar lá ao CPC 00. O que o CPC 00 fala da concepção estrutural das demonstrações contábeis? Ela fala o seguinte, que eu só posso registrar no ativo, não são bens e direitos. A gente até falou sobre isso já nas aulas anteriores. Eu registro no ativo algo que vai me produzir um crescimento econômico no futuro. Algo que tenha a capacidade de produzir um crescimento econômico no futuro. Por isso que, na maioria das vezes, são bens e são direitos. No caso das atividades, então, de investimento, é dinheiro que está associado ao ativo não circulante. Se a gente fosse resumir, a gente pode considerar dessa forma. Dinheiro que eu pago para ativar alguma coisa. Dinheiro que eu recebo, por exemplo, quando eu vendo algo do meu imobilizado. Então, toda vez que eu compre, um outro exemplo, toda vez que eu compre ações de uma coligada, de uma controlada minha lá, né, eu desencaixo grana, né, para comprar ações. Essas ações da minha coligada e controlada, que depois eu faço equivalência patrimonial, fica onde? Fica no meu ativo não circulante, lá nos meus investimentos. Não é isso? Então, toda vez que eu tiro dinheiro para comprar as ações, mexo no meu caixa atividade aí de investimento. Toda vez que eu recebo dividendos, por exemplo, dessas ações, né, e existe uma valorização ali, teve uma variação positiva ou negativa dessas ações, por exemplo, eu estou aumentando o meu caixa fruto de transações de atividades não circulantes. Atividade não circulante. Vendi a minha mesa e minha cadeira, meu maquinário. Quando eu vendo, é uma receita não operacional. Então não é operacional. Mas entrou dinheiro no caixa. Se entrou dinheiro no caixa, fruto de uma atividade de investimento que eu estou me livrando aqui da situação. Legal? E por último, as atividades de financiamento. O que são as atividades de financiamento? Grana que eu pego e pago junto às minhas obrigações, que é obrigações com capital de terceiros, que é obrigações com capital próprio. Então, todas as transações aí associadas ao passivo não circulante, na maioria das vezes, porque o circulante é capital de giro, né? Lembra? É o fornecedor, é o salário e tudo mais. Mas aqui eu estou falando do passivo não circulante. Falei de passivo não circulante, falei de patrimônio líquido, ou seja, obrigações, na maioria das vezes, de long time, né, longo prazo, eu uso então o conceito do caixinha ali, da subconta atividade de financiamento. Quer ver um exemplo? Peguei um contrato de empréstimos para ampliar meu parque fabril. O objetivo é imobilizar até a grana. Mas esse contrato de empréstimo é de longo prazo. É um financiamento que eu estou recebendo, é um empréstimo que eu estou recebendo. Entrou dinheiro.
Quando eu pago, mas você usou para comprar imobilizado. Sim, depois eu estou comprando imobilizado, eu estou ativando ele. Mas a minha obrigação aqui com o meu banco, com o meu agente financeiro, que agora ele me deu dinheiro, eu tenho que pagá-lo lá com juros, principal, todo mês. Esse desencaixe sai da onde? Do caixa, do equivalente de caixa. Os juros a transcorrer, etc, etc. A amortização daquele contrato lá de empréstimo que eu estou colocando como exemplo. Entendeu? Tenho que pagar os dividendos ao acionista. O cara, a empresa deu lucro, bombou, a assembleia estabeleceu, tem que acreditar um cascalinho na grana do acionista. Eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar, né? Primeiro eu tiro lá do PL, jogo na obrigação, depois a contrapartida da obrigação é contra uma caixa equivalente de caixa. No momento que eu pago o dividendo ao acionista, acredito na conta dele, ele tinha me financiado antes, ele que me deu dinheiro para eu poder produzir riqueza. Então, essa transação com o acionista é um exemplo também de que eu mexo no caixa equivalente de caixa, mas vinculado aí às atividades de financiamento. Legal? Entendido o mecanismo? Os métodos, eu já falei para você, o método direto, o método indireto, né? Onde no método direto, de uma forma direta, eu coloco as informações, né, todos os pagamentos associados às operações às atividades operacionais, atividades de investimento e de financiamento. E o método indireto estão associados a ele parte do lucro líquido, faz os ajustes necessários para chegar ali às atividades operacionais, de investimento e financiamento. O resultado final vai dar exatamente o mesmo, não muda em nada. Não muda em nada. A forma de apresentação é que ela tem um comportamento diferente. Dá uma lida lá no CPC 03 para melhor facilitar a sua compreensão. Legal? Vamos explorar então um pouco mais aqui o método direto, né, que é o objeto aqui da nossa aula. Esse método direto, então, se a gente for tratar das atividades operacionais, das atividades de investimento, das atividades de financiamento, eu vou ter ali dinheiro que entra, dinheiro que sai. Do cliente, dinheiro que entra, dinheiro que sai. Do fornecedor, no caso do fornecedor, só dinheiro que sai, né? Do cliente, só dinheiro que entra. Mas assim, pagamento de juros, só dinheiro que sai. Pagamento de impostos, só dinheiro que sai. Todas as transações ali do comportamento operacional, acho que isso você já entendeu e está muito claro, vão ter ali mais e menos. Para facilitar o nosso mapa mental, eu estou compartilhando com você aqui um exemplo do formulário, e nada mais é do que um formulário, todos os demonstrativos são formulários, a gente está falando isso ao longo de todas as nossas aulas, e aqui estou te apresentando, aí, aluno, ouvinte, participante, inscrito, está aqui o demonstração de fluxo de caixa direto, estou te apresentando aqui o meu parceiro. A apresentação é vertical, eu já ia falar errado, né? Horizontal, vertical. Então a apresentação é vertical. Ela é diferente ela é igual a DRE, né? Vamos pensar dessa forma. Onde eu tenho ali uma foto. Olha que quadrantes interessantes. Eu tenho o primeiro quadrante ali, que é as atividades operacionais, o segundo quadrante, que é de investimento, o terceiro quadrante de financiamento. E lá no final, saldos. Saldo de quê? Do extrato da conta de caixa. Saldo anterior, saldo final. O somatório dessas três atividades vai me dar o saldo corrente do exercício corrente. O que eu considero, você vai me perguntar, o que eu considero de atividade operacional? Está ali. Paguei, sai. Recebi, entra. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, saldo final. Investimento é a mesma coisa, eu acho que você já entendeu ali a própria nomenclatura das contas, não tem dificuldade nenhuma. Todas essas transações que estão descritas aí, não tem novidade nenhuma. Você pode me perguntar, poxa, eu vi ali na atividade de financiamento o termo amortização de empréstimo. O que é amortização? Redução, né? Amortizar é diminuir aquela dívida que você tem, como o exemplo que eu dei há 2 minutos atrás. Outra linha ali é emissão de debêntures. O que são debêntures, né? Título de crédito. Debênture é título de crédito. Quando eu estou com minha corda no pescoço, eu digo para você o seguinte, olha só, eu vou te dar um papel aqui
que eu te prometo te pagar uma taxa de remuneração maior, mas me empresta uma grana, porque eu já bati na porta do banco, o banco me negou, já pedi para o meu funcionário empurrar com a barriga para o salário dele, ele se recusou, já pedi para o fornecedor empurrar aquela fatura para o mês que vem, ele se recusou, eu estou sem grana. Tentei até descontar uma duplicata e o banco não aceitou. O que eu tenho que fazer? Eu emito um papel, é uma meia ação, vai, forçando uma barra aqui, é uma meia ação, eu estou me responsabilizando a te remunerar, considerando o meu estoque, lastreando aí no meu contas a receber, um lastro eu tenho que te dar. E você me empresta esse dinheiro hoje para resolver meus problemas, tirar a corda do pescoço, que lá na frente eu te devolvo essa grana com juros e correção. Emissão de debêntures, dinheiro que entra. Quando eu pago o debenturista, tem que tirar o dinheiro. Legal? Eu acho que para a gente entender, nada melhor do que um exemplo, né? Para a gente fixar melhor. Então, estou compartilhando aqui com você na tela um exemplo. Vamos ler junto as informações. Por onde você tirou essas informações, Douglas? 100% dessas informações eu tirei do extrato da conta de caixa e equivalente de caixa. Só estou transpondo aqui os dados para você. Saldo inicial do caixa, 3 mil. Dividendos distribuídos, que foram acordados ali, né? Tinham dividendos a pagar, efetivamente distribuir. Olhei lá o razonete da contracaixa. Dividendo distribuído, alienação de imobilizado. Alienação vem de alien? Não. Alienação vem de venda. Eu estou vendendo aqui o meu imobilizado. Vendi bem aqui, 23 pau. Pagamento de imposto, integralização de capital. O que é integralização? Materialização, vamos dizer assim. Então, a grana foi materializada, descontei duplicata, blá, 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 blá. Eu tenho uma lista aí, a última ali, compra de imobilizado. Caramba, o cara comprou imobilizado, não falou se foi à vista ou a prazo. Pelo que está escrito aqui, foi na cabeça, né? Porque eu estou fazendo de fluxo de caixa, então, foi uma paulada aqui. Isso aqui já não está bonito. Mas são dados do exercício, vamos seguir. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente, e está na tela. Como é que fica a demonstração de fluxo de caixa direto? Direto. Não estou falando do indireto. Se é direto, então vamos colocar de forma direta. Tá ali, ó. O que é associado às atividades operacionais? Relacionamento com o cliente, relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o governo, né, infelizmente, relacionamento com o funcionário. Aí, todo mês, né, tenho que pagar. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, eu tenho ali um caixa positivo, 11.400, caixa positivo das disponibilidades operacionais. Parabéns por essa empresa. Parabéns. O mais importante, então, do fluxo de caixa é olhar as atividades operacionais. Olha a importância dele para o acionista. Se eu botei dinheiro numa empresa para vender camisa e ela está ganhando dinheiro, a caixa dela está crescendo, vendendo camisa, estamos no caminho certo. Então, atividade operacional positiva, avance uma casa. As atividades de investimento, o segundo grupo ali, o amarelinho, atividade de investimento, eu vendi o imobilizado. Parabéns aí por ter vendido o imobilizado, 23 pau. Mas fique uma rodada sem jogar porque você comprou um imobilizado novo, moderno, mais bonito, mas pagou à vista, cara, que está escrito. Então, as suas atividades de investimento, você investiu mal a sua grana do caixa, você usou mal o seu caixa. Lembra lá do regime de caixa? Você torrou o teu caixa, sangrou o teu caixa, aqui no caso, em R$8.000, porque era para ter comprado um novo equipamento a prazo. Você comprou à vista, não ficou legal. Você teve que tirar das atividades operacionais. As atividades operacionais que vinham tão bem, tiveram que ceder, dividir ali um pedaço do bolo para as atividades de investimento, é o que está escrito. E as atividades últimas, porém não menos importantes, de financiamento, está aqui, ó. Então, teve uma integralização, os sócios meteram grana na empresa, e eu tive um pagamento de dividendos aqui de 500 prata, mas com menos dinheiro novo entrando, pode até ser distribuído um pouquinho do velho. Saldo positivo. 11.400 menos 8.000 mais 7.000, eu tenho ali
um saldo final no mês, no ano corrente, de 3.200. Mais com menos com mais dá 3 ali, 200. Eu tinha uma disponibilidade de 10 de saldo anterior, mais o 3.200 corrente, eu tenho um saldo final ali de 13.600, que é o saldo da conta caixa e equivalente de caixa que está apresentado lá no balanço patrimonial da empresa. A gente montou aqui o balanço patrimonial. Legal? Entendido? Agora é só a gente fazer um monte de exercício aí mais para frente para a gente bater essa informação. Mas o raciocínio eu tenho certeza que você entendeu. O que a gente viu então? Te apresentei o demonstração de fluxo de caixa pelo método direto, onde a gente tem ali claramente definido as atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Te apresentei o extrato da conta, né, o formulário, melhor dizendo, da conta, e as vantagens e a importância desse demonstrativo. Ok? Eu espero que eu tenha agregado conhecimento a você. Não deixe de assistir às nossas próximas aulas. Fique na paz, tudo de bom. Um abraço.